Porcos na sala. Os espíritos demoníacos podem invadir e habitar corpos humanos. Esse é seu objetivo. Habitando uma pessoa, eles ganham uma vantagem maior no controle dessa pessoa do que se tivessem de operar do lado de fora. Quando demônios habitam no corpo humano, disse que a pessoa tem espíritos imundos, que está com espíritos imundos ou que está possuída por demônios. A palavra traduzida possuído, na versão bíblica feita pelo rei James da Inglaterra, KJV, é a palavra grega daimonizomai. Muitas autoridades em língua grega dizem que esta tradução está errada. Ela deveria ser traduzida por endemoninhado ou ter demônios. A falta de entendimento tem sido resultado da aplicação da palavra possuído, que significa dominação por completo. Neste sentido, um cristão nunca poderia ser possuído. Ele não poderia ser possuído por outro além de Deus. O cristão não poderia ser possuído pelos demônios porque ele é possuído por Cristo. Nossos inimigos espirituais. Os demônios são inimigos espirituais, e a responsabilidade de todo cristão é enfrentá-los diretamente numa luta espiritual. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6, 10, 12. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. 2 Coríntios 10, 3, 4. A Bíblia usa a analogia de luta ao referir-se ao nosso combate contra Satanás e suas tropas. Luta é a palavra certa, pois ela indica combate corpo a corpo com os poderes das trevas. A maioria de nós preferiria usar um canhão para atingi-los de longe, mas isso não é possível. A luta é bem pessoal e de perto. O inimigo é espiritual, e as armas contra ele são espirituais. A luta também sugere métodos táticos de pressão. Isto nos diz que o método usado por Satanás é o de impor pressão, e de impor pressão nas áreas de nossos pensamentos, emoções, decisões em nossos corpos. Muitas vezes os crentes sentem as pressões do inimigo de uma maneira ou de outra. Quando alguém não conhece os métodos satânicos, ele se volta para os tranquilizantes, comprimidos para dormir ou ao sofá do psiquiatra. Mas o remédio divino indicado para obter a vitória sobre as pressões demoníacas é a luta espiritual. A Bíblia nos mostra como o cristão pode impor pressão contra os demônios e vencê-los. Ele deve dispensar as armas carnais e tomar as fortes armas espirituais. O crente deve conhecer suas armas e saber como usá-las tanto quanto deve conhecer os métodos do inimigo e como vencê-lo. A carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, nos fala de 4 coisas de suma importância a respeito de nosso inimigo espiritual. Primeiro, a carta de Paulo nos diz que nossa luta é contra principados. A palavra grega para principados é archás. Esta palavra é usada para descrever uma série de coisas, tais como líderes, reis, majestades. Assim, uma série de líderes ou governadores descreveria sua posição e organização. A palavra principados nos diz que o reino satânico está bem organizado. Satanás é o chefe do seu reino e sob seu domínio é uma fila de espíritos de altas posições. A palavra principado significa o território ou jurisdição de um príncipe ou país que dá o título a um príncipe. Assim, vemos que esses espíritos reinantes estão designados para tomar conta de regiões como nações e cidades. Isto é esclarecido no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel estava querendo ouvir a palavra de Deus através de oração e jejum. Depois de 3 semanas, apareceu um anjo, explicando que a chegada dele com a mensagem de Deus tinha sido atrasada por causa de um encontro com o príncipe do reino da Pérsia. Ele não se refere a um príncipe humano, pois não há mero homem que poderia resistir a um mensageiro celeste. Ele está falando de um príncipe demoníaco. Assim,
Está claro que há espíritos demoníacos reinando, sob a direção de Satanás, sobre nações, cidades, para realizar seus fins imundos. Quando há problemas que persistem, infestando igrejas e lares, pode bem ser a indicação de que agentes maus foram ali colocados para criar problemas. Assim, descobrimos que nossa luta espiritual abrange muito mais que nossas vidas individuais. Estamos lutando pelo bem de nossos lares, comunidades e nação. O inimigo está muito bem organizado. Seus movimentos têm um só alvo: fazer o mal. Segundo, estamos informados de que nossa luta é contra potestades. A palavra grega exousias, que, traduzida, quer dizer autoridades. Esta palavra nos diz que os demônios, colocados sobre várias áreas ou territórios, têm autoridade para cumprir qualquer das ordens que venham a receber. O soldado cristão não precisa se desanimar ao saber que quem ele enfrenta tem autoridade, pois ao crente foi dada autoridade ainda maior. Ele está revestido com a autoridade do nome de Jesus. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Marcos 16, 17. Este versículo nos diz que os que creem têm autoridade maior que a autoridade dos demônios. Os demônios são obrigados a se render à autoridade do nome de Jesus. As Escrituras revelam que os demônios não somente têm autoridade, mas também poder. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, lemos sobre o poder do inimigo. A palavra para poder no grego é dunamis. Nossa palavra dínamo vem dessa palavra. Mas este fato não desanimará o cristão, pois ele tem a promessa da palavra de Deus de que ele pode ter poder ainda maior do que o do inimigo. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. O crente recebe poder com batismo no Espírito Santo. Jesus reconhece que seus seguidores precisam de autoridade e poder para combater o inimigo. Quando ele enviou os 12, eles foram todos equipados. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Lucas 9, 1. Um pouco mais tarde no seu ministério, Jesus enviou 70 discípulos, 2 a 2, e, quando eles voltaram, contaram do sucesso que tinham experimentado lidar com poderes demoníacos em nome de Jesus. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10, 17 e 19. A grande comissão que Jesus deu à sua igreja proporciona a mesma autoridade e poder. Em Marcos 16 e 17 está dito que é para os crentes expulsarem os demônios em nome de Jesus. Essa promessa não foi limitada apenas aos apóstolos ou aos discípulos dos 6 primeiros séculos, mas é para todos os crentes de todos os tempos. A comissão, registrada em Mateus 28, 18 e 20, abre-se com a declaração: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Possuímos hoje a mesma autoridade e o mesmo poder para ministrar o que foi dado à igreja no princípio. Seria pura tolice combater os espíritos demoníacos sem esse poder e autoridade. A autoridade vem através da salvação. O poder vem através do batismo no Espírito Santo. O poder que o crente recebe por meio do poderoso batismo no Espírito Santo é visto na operação dos dons do Espírito. Vejam Coríntios 12, 7 e 11. Tais dons do Espírito, como palavras sobrenaturais de conhecimento e o discernimento de espíritos, são indispensáveis na luta espiritual. Esse poder e autoridade em nome de Jesus são dados a fim de que o crente possa vencer os poderes demoníacos. Um policial militar é um exemplo de autoridade e de poder. Ele se levanta de manhã e veste sua farda e os emblemas policiais. Todo mundo reconhece sua autoridade pelo uniforme e emblemas. Mas há pessoas que não respeitam a autoridade, seja ela qual for. Por isso, o guarda usa o cacetete de um lado e o revólver do outro.
Agora ele tem o poder necessário para reforçar a sua autoridade. Da mesma maneira, o cristão será um tolo se tentar combater as forças demoníacas sem autoridade e poder. Não devemos ficar esperando que Deus venha em nosso socorro. Não é hora de orar para que Deus providencie o poder e a autoridade. Ele já providenciou nossa salvação e nosso batismo no Espírito Santo. Deus está esperando que reconheçamos que Ele já providenciou tudo o que é necessário e que é para entrarmos na luta, tornando-nos a igreja militante da profecia. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Terceiro, aprendemos que lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra grega para dominadores deste mundo é cosmocrátoras, que pode ser traduzida como príncipes deste século. Tal designação do inimigo enfatiza sua intenção de controlar. Nas Escrituras, Satanás é conhecido como o Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. Quando Adão caiu por seu próprio pecado, Satanás ganhou domínio sobre o mundo. Jesus não negou quais as pretensões de Satanás feitas durante o período de tentação no deserto. Ele disse: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Mateus 4:9. É de máxima importância que reconheçamos Satanás como um inimigo vencido. Ele não tem poder nem reino. Temos todo o direito de tratá-lo como um transgressor. Vamos supor que você é o proprietário de um terreno todo arborizado. Como dono, você coloca uma placa dizendo "Entrada proibida". Isso significa que você é dono e tem o direito legal de proibir a entrada de estranhos. Aparece um caçador. Ele não liga para a placa e a transgride. Quando você o descobre, manda-o embora. Ele não tem o direito de ficar. É importante que entendamos que os espíritos demoníacos não têm o direito legítimo de ficar no cristão. Eles transgridem, mas, quando tomamos a iniciativa e os mandamos embora, eles devem sair. Jesus explicou sua habilidade em expulsar os demônios nestas palavras: "E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o remo de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos." Lucas 11:20-22. Jesus declarou que a armadura do valente foi tirada. Isto significa que Satanás está completamente sem defesa. A expressão "toda a sua armadura" é a palavra grega panoplia. Panoplia é usada mais uma vez no Novo Testamento. Em Efésios 6:11, o cristão é exortado a revestir-se de toda a armadura de Deus. Assim, o cristão não tem ponto vulnerável, enquanto o diabo é vulnerável em tudo. Satanás ainda está tentando dominar o mundo, e temos de afirmar que ele tem progredido bastante na realização de seu alvo. Por quê? Porque a igreja não tem se levantado na autoridade e poder que é a sua herança. Mas, nestes dias, uma grande parte do corpo de Cristo está começando a entender o inimigo, está tomando a sua própria armadura espiritual, e está tomando ofensiva contra Satanás e suas hostes. Quanto mais os cristãos entram na luta, tanto mais Satanás perderá. Quarto, as Escrituras dizem que lutamos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A frase-chave aqui é de caráter injurioso ou destrutivo. Estes poderes têm só um objetivo: o mal. Eles podem aparecer como anjos de luz e, por ilusão, atraírem muitas pessoas para as redes da destruição. Jesus expôs seus maus objetivos nestas palavras: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir." João 10:10. Estas 4 expressões de Efésios 6:12 têm nos dado um quadro vivo do reino satânico. Está bem organizado para alcançar os seus objetivos. Os poderes demoníacos estão colocados em ordem e autorizados por Satanás a controlar o mundo inteiro, enchendo com maldade perniciosa.
Não há vantagem nenhuma para nós ignorarmos as forças e os métodos de Satanás. Isto deixa Satanás operar como sempre, oculto e sem oposição. O fato de não nos envolvermos na luta espiritual contra ele sugere que não nos importamos com aquilo que acontece conosco, com nossos queridos, com nossa comunidade, com nosso país ou com o mundo. A maioria dos cristãos não se envolve na luta espiritual por falta de orientação ou de reconhecimento da importância da luta e de como entrar nela. Hoje, Satanás está ostentando seu poder por meio do espiritismo de todo tipo, horóscopos, seitas, etc. A igreja está sendo forçada a examinar novamente seus próprios recursos. Um jornal dos Estados Unidos da América reproduziu a seguinte citação do Dr. Billy Graham: "Todos nós que trabalhamos na obra cristã estamos bem cientes da necessidade de lutarmos contra a força dos poderes sobrenaturais. E perfeitamente óbvio a todos nós que as pessoas possam estar possuídas por demônios, atormentadas e controladas por eles. Mais e mais pastores têm de aprender como usar o poder de Deus na libertação do povo dessas terríveis possessões pelo diabo. Deus está levantando um exército grande, armado com a armadura espiritual. Os resultados são impressionantes. Através do ministério de libertação, milhares do povo de Deus estão sendo libertos dos tormentos demoníacos. Como determinar a necessidade de libertação? A presença e a natureza dos espíritos imundos podem ser reconhecidas por dois métodos principais. Discernimento. 1 Coríntios 12, 10 cita discernimento de espíritos como um dos 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo. Um exemplo da operação do dom de discernimento de espíritos aconteceu comigo 2 dias depois do meu batismo no Espírito Santo. Fui convidado a dar meu testemunho numa reunião da organização Full Gospel Businessing e fiquei sentado no palco. Bem no último banco daquele enorme salão estavam vários hippies. Um deles levantou-se para chegar à frente. Mais 2 de seus colegas o seguiram. Enquanto eu estava olhando o primeiro rapaz, senti uma dor aguda no estômago, como se tivesse recebido um soco. Virando-me para o desconhecido ao meu lado, perguntei-lhe em voz baixa: "Aquele rapaz está no Espírito do Senhor?" Ele respondeu: "Não sei, mas não parece coisa boa, não." Eu disse: "Mas ele está endemoniado." O irmão continuou dizendo: "Talvez você tenha o dom de discernimento." Com uma confiança como nunca tinha sentido antes, eu disse: "Eu não sei o que eu tenho, mas sei o que ele tem. Ele tem um demônio." Naquela época, eu não sabia quase nada sobre os dons do Espírito Santo e também não tinha estudado nada sobre os espíritos demoníacos. Por coincidência, o hippie subiu ao palco, pegou o microfone e levantou as mãos dizendo: "Eu sou o caminho, pois sou Jesus." Assim, todo mundo reconheceu que ele tinha um demônio. Enquanto ele voltava para o lado de seus amigos, já na beira do palco, várias pessoas no auditório se levantaram e repreenderam os demônios nos 3 rapazes. Ninguém os estava tocando, mas eles caíram no chão, derrubados por um poder invisível, o Espírito Santo. Eles foram levados para fora do salão. O resultado daquele incidente foi a conversão de vários membros do grupo hippie, pois os 3 rapazes eram os líderes do grupo. Revelação é o segundo método para reconhecer a presença e a natureza dos espíritos maus. Por revelação, se entende simplesmente a observação do que os espíritos estão fazendo à pessoa. Quando Jesus andou aqui na terra, ele reconheceu que o povo estava bem a par da existência dos demônios. Jesus não tinha de os ensinar sobre a existência de espíritos malignos, nem explicar como eles podem habitar no corpo humano. Isto já era conhecido por todos. Um exemplo disso é encontrado no Evangelho de Marcos 7, 24-30. Uma mulher cirofenícia veio a Jesus com um apelo para que ele expulsasse um espírito imundo da sua filha. No Evangelho de Mateus, num registro paralelo, a mãe diz: "Minha filha está horrivelmente endemoniada." Como é que ela sabia disso? Ela sabia pelos sintomas. Podemos aprender hoje como descobrir ou discernir os espíritos maus pelo que eles estão fazendo à pessoa.
Alguns dos sintomas comuns de que há demônios habitando em alguém são: 1. Problemas emocionais. Distúrbios emocionais que persistem e que ocorrem periodicamente. Os distúrbios mais comuns são ressentimento, ódio, raiva, rejeição, sentindo-se não desejado, não amado, pena de si mesmo, ciúme, depressão, ansiedade, inferioridade e insegurança. 2. Problemas mentais. Distúrbios na mente ou nos pensamentos, tais como tormento mental, protelação, acomodação, confusão, dúvida, racionalização e perda da memória. 3. Problemas vocais. Língua descontrolada. Inclui mentiras, maldição, blasfêmia, críticas, zombaria, maledicência e mexerico. 4. Problemas sexuais, decorrentes de pensamentos e atos impuros de sexo. Estes incluem experiências sexuais fantasiosas, masturbação, cobiça, perversões, homossexualidade, incesto, adultério, caráter provocante e prostituição. 5. Vícios. Os mais comuns são drogas, álcool, nicotina, remédios, cafeína e comida. 6. Enfermidades físicas. Muitas enfermidades e aflições físicas têm sua origem com os espíritos de enfermidade. Veja Lucas 13:11. Quando um demônio de enfermidade é expulso, há necessidade de orar pela cura de qualquer dano feito por ele. Assim, há uma relação entre a libertação e a cura. 7. Erro religioso. Qualquer envolvimento em erros religiosos pode abrir a porta para os demônios. Os objetos da literatura de religião errada têm sido como imã trazendo os demônios para dentro das casas. Condições necessárias para a libertação. Basicamente, são as seguintes as condições necessárias para alguém receber libertação: honestidade. Quem espera receber de Deus a bênção da libertação tem de ser honesto consigo mesmo e com Deus. Por falta de honestidade, certas áreas da vida ficam encobertas pelas trevas. Os espíritos demoníacos prosperam nas trevas. A honestidade ajuda a trazê-los à luz. Qualquer pecado oculto, sem arrependimento, dá aos demônios todo o direito para ficarem onde estão. Peça a Deus que o ajude a ver sua própria pessoa como ele mesmo a vê e traga à luz qualquer coisa que não seja dele. Confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32:5. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Religiões falsas, religiões orientais, religiões pagãs, filosofia, ciências mentais. Nota: isso inclui interesse por yoga e karatê que não podem ser divorciados da adoração pagã. Seitas cristãs, mormonismo, testemunhas de Jeová, unidade e outras. Tais seitas negam ou confundem a necessidade do sangue de Cristo como meio de redenção e salvação. As seitas incluem também certos clubes, sociedades e agências sociais que usam religião, as escrituras sagradas, até Deus, como fundamento, mas omitem o sangue e a redenção. Todos os cultos deste tipo são chamados religiões sem o sangue, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes 2 Timóteo 3:5. Ocultismo e espiritismo, sessão espírita, feitiçaria, magia, levitação, necromancia, escrita automática, percepção extrasensorial, hipnose, horóscopo, astrologia, adivinhação, etc. Nota: é proibido qualquer método para procurar conhecimento, sabedoria, liderança e poder sobrenatural, se não por Deus. Deuteronômio 18, 9, 15. Doutrina falsa. 1 Timóteo 4, uma fala de um grande aumento de erros de doutrinas promovido pelos demônios de engano e sedução nos últimos dias. Essas doutrinas são designadas para atacar a humanidade e a divindade de Jesus Cristo, negar a inspiração das Escrituras, distrair os cristãos daquilo que o Espírito Santo está fazendo hoje em dia, criar desarmonia no corpo de Cristo, criar confusão na igreja, através da obsessão pelas doutrinas, junto com a compulsão de propagá-las, inchar
ligando e desligando. As Escrituras declaram que Jesus nos deu o poder de ligar e desligar, referindo-se a Satanás e seus grupos de soldados. O contexto desta promessa está em conexão com a declaração de Pedro a respeito de Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 18, 19. A interpretação desta passagem tem sido controvertida, mas ela faz sentido desde que a pessoa acredite no poder do cristão e na sua autoridade sobre os espíritos demoníacos. Qual é o contexto imediato da autoridade de ligar e desligar? A frase precedente é: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isto é, contra a igreja. Em outras palavras, a igreja tem toda a autoridade sobre as portas do inferno. Assim, a igreja é militante. Nada pode pará-la, nem as forças de Satanás. O poder de ligar e desligar Satanás está descrito como as chaves do reino dos céus. A palavra para reino é basileia. É promessa da palavra de Deus que aqueles que amam o reino de Deus reinarão com Cristo. Se, pela ofensa de um por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Louvado seja o Senhor! Ele prometeu que reinaremos, como reis, ainda em vida, agora. Como é que poderíamos fazer isso, se não fossemos capazes de ligar, amarrar, o poder do diabo e desligarmos aquilo que ele já amarrou? Isso é precisamente o que ele, o Senhor, prometeu. Os cristãos têm de acordar e reconhecer que têm muito mais autoridade do que imaginam. Não é mais a questão de uma oração em que clamamos: ó Deus, faça o favor de vir e fazer alguma coisa com o horrível diabo que está me aborrecendo. Mas é a questão de levantar, em poder, o nome de Jesus e dizer ao diabo o que ele tem de fazer. O que significa a frase: terá sido ligado nos céus, terá sido desligado nos céus? Williams, um tradutor da Bíblia, destaca que o verbo está no particípio perfeito passivo. Então, a referência é às coisas no estado de já realizadas, isto é, já proibidas ou prometidas. Isso nos ensina que qualquer coisa que seja ligada ou desligada pelo crente, o que crê em Jesus Cristo como Salvador, é feita na base de que essa mesma coisa já está feita nos céus, quer dizer, pelo próprio Senhor Jesus. O que é, então, que o Senhor já ligou e que Ele nos deu o poder de ligar de novo? Jesus nos ensina. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E, então, lhe saqueará a casa. Mateus 12, 29. O contexto dessa passagem é o de Jesus expulsando os demônios. A autoridade dele para agir dessa forma é discutida pelas autoridades religiosas. Eles o acusam de fazê-lo pelo poder do próprio diabo. Jesus está explicando que ele é capaz de controlar os espíritos demoníacos, se forçá-los a obedecer-lhe porque ele já amarrou o valente, Satanás. O fato de que os demônios lhe obedecem é a evidência de que Satanás está amarrado. Satanás já está amarrado no céu, pelo poder do céu. Seu poder está quebrado. A chave está em nossas mãos. Nós temos poder sobre Satanás também. Amém. A palavra grega para ligar, na passagem em estudo, é del, que significa ligar ou amarrar, como se fossem concorrentes, como um animal amarrado, para não sair do lugar. Isso é glorioso. Quando Satanás é ligado, ele se torna impotente. Ele perde sua habilidade de agir contra nós. Um exemplo de como isso funciona foi mostrado a minha esposa alguns anos atrás. Estávamos no início de nosso aprendizado sobre espíritos demoníacos e sobre como lidar com eles. Ela trabalhava num banco. Várias vezes por semana, certo cliente entrava no banco, usando palavrões em voz alta. Cada vez que abria a boca pronunciava uma blasfêmia e amaldiçoava, usando o nome de Jesus. Como minha esposa nunca tinha sido exposta a uma linguagem tão feia como aquela, ficou horrorizada. Começou a orar e disse a Deus: Tu sabes que não falo como este homem e que não o estou aprovando.
Deus respondeu: aquele é um espírito de blasfêmia que leva o homem a falar assim, e você tem poder sobre o espírito. Minha esposa nunca tinha experimentado uma coisa dessa. Ida estava agindo pela palavra que Deus lhe tinha dado. Na outra vez que aquele cliente entrou no banco, ele começou a xingar e a blasfemar como sempre. Minha esposa, estando perto dele, em voz baixa começou a dizer: você, demônio de blasfêmia, Deus mostrou-me que é você. Estou com poder sobre você para amarrá-lo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode blasfemar mais em minha presença. O cliente não ouviu nada, mas o demônio ouviu bastante. Consumiu do rosto do homem, e ele começou a engolir como se tivesse algo pegado na garganta. Ele nunca mais falou nenhum palavrão. Dali em diante, quando aquele cliente entrava, ela amarrava os espíritos dele, deixando-o incapaz de blasfemar. Os outros funcionários notaram uma diferença nele e fizeram comentário, mas sem qualquer ideia do que tinha acontecido. O poder de Satanás tinha sido amarrado na terra conforme já tinha sido amarrado no céu. Satanás tem seus valentes designados sobre as nações, cidades, igrejas, lares e indivíduos. Deus está nos mostrando que esses valentes já foram vencidos amarrados pelo poder do céu. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8b. A nós são dadas as chaves do reino. Há poder para reinar sobre as forças das trevas. Não temos de orar por isso. A batalha já foi ganha nos céus. É só ligarmos na terra aquilo que já foi conseguido no céu. Então, a que se refere o desligamento? O desligamento é a libertação dos cativos. Pelo ministério de libertação, os cativos ganham liberdade dos laços de escravidão de Satanás. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13:11-12. Quando o chefe da sinagoga indignou-se ao ver Jesus ministrar libertação no dia de sábado, Jesus respondeu. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas 13:15-16. A palavra grega para livrar no texto é lu. É definida no dicionário como livrar qualquer coisa amarrada ou segura, desligar alguém amarrado, livrar, libertar da prisão, liberar da escravidão ou doença, alguém seguro por Satanás, pela restauração da saúde. Taer. A vitória sobre os espíritos demoníacos já está garantida por Jesus. Segundo o ponto de vista do céu, todo cativo já está liberto. O princípio é o mesmo do da salvação. Jesus providenciou a salvação para todos. Então, por que nem todo mundo está salvo? O sangue tem de ser aplicado pessoalmente. Todo homem que aplica o sangue pela fé está salvo. Aqueles que o recusam ou deixam de aplicar o sangue estão perdidos. Da mesma forma, Jesus já providenciou a libertação. Está consumada, de acordo com o céu. A chave do desligamento do cativo foi dada ao crente. Ele pode libertar-se, tanto quanto aos outros, na terra, porque já foi feito no céu. Glória! Há aqueles que ensinam que o desligamento mencionado significa o desligamento do Espírito Santo ou dos anjos para encher a vaga deixada pelos demônios que foram embora. Uma vez que já foi demonstrado que a palavra livrar se refere àquilo que está acorrentado e amarrado, como é que isso poderia referir-se ao Espírito Santo ou aos anjos? Mais ainda, a autoridade humana não chega para acomodar os anjos. Ainda que seja uma bendita verdade que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Tem de ser notado claramente que eles são enviados para servir em nosso favor. Quem é que os envia? Deus. Podemos orar e pedir a Deus que os envie, mas não há menção nas Escrituras que é para nós os comandarmos ou dirigidos. É extremamente perigoso levarmos os anjos a um nível acima do estabelecido nas Escrituras, pois assim começamos a orar aos anjos para nosso socorro,
em vez de ao Senhor. Isso, de fato, é idolatria e logo degenerará num louvor dos anjos, o que está absolutamente proibido. Veja Colossenses 2,18. Para reiterar, a ligação refere-se a Satanás e aos demônios, e o desligamento refere-se à pessoa que foi amarrada pelas forças das trevas. Satanás fica ligado ou amarrado, a vítima fica desligada. É isto que acontece como resultado de um eficiente ministério de libertação. A equipe de libertação. Jesus estabeleceu o método de trabalho para os seus discípulos: trabalhar em equipe. Ao enviar os 12 a ministrar, ele os mandou 2 a 2. Ao enviar os 70, ele também os mandou 2 a 2. Outros grupos e outras equipes podem ser encontrados no livro de Atos. Na primeira viagem missionária foram Paulo, Barnabé e João Marcos. Mais tarde eram Paulo e Silas. Barnabé escolheu João Marcos. Áquila e Priscila formaram uma equipe de marido e mulher. O ministério em equipe está baseado nas Escrituras. Trabalho em equipe é desejável e mais efetivo, especialmente no ministério de libertação. A casa vazia. O trecho abaixo declara, em linguagem simples, que a volta de um espírito expulso é possível, além disso, que traz outros espíritos piores junto com ele. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz, voltarei para minha casa donde saí. E, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Mateus 12, 43, 45. O sentido está bem claro. Se a casa continua desocupada, varrida e ornamentada, é um convite aberto para problemas piores. A casa tem de ser ocupada por Deus. Os prós e os contras nas técnicas e nos métodos. Ao mesmo tempo em que quero oferecer alguns pontos de orientação, quero deixar bem claro que este ministério de libertação sempre deve estar sob a direção do Espírito Santo. Há uma tendência entre os cristãos de procurar, nos ministérios espirituais, fórmulas que sirvam para todas as situações, em vez de ficarem abertos e dependentes do Espírito Santo. A esquizofrenia. A esquizofrenia é um problema bastante comum. Algumas autoridades em doenças mentais calculam que haja pelo menos 50 milhões de esquizofrênicos somente nos Estados Unidos. Isso quer dizer 1 em cada 8 pessoas. Os esquizofrênicos constituem a metade da população dos hospitais psiquiátricos. Naturalmente, há uma variedade de grau de esquizofrenia. Alguns casos são graves, enquanto outros são bem leves. Muitos esquizofrênicos nunca foram tratados adequadamente. A esquizofrenia é um problema difícil para os profissionais da saúde mental. Sua causa e sua cura têm sido revestidas de dúvidas. O distúrbio e a desintegração da personalidade conhecidos por esquizofrenia ou dementia precoce são encontrados com frequência pelo ministro de libertação. Julgo que 1/4 dos que nos procuram para a libertação possuem um padrão da esquizofrenia. O Senhor bondosamente nos deu uma revelação especial do problema, e isso nos tem ajudado a lidar com esses casos com a maior eficácia. Como a revelação veio à minha esposa, pedi-lhe para completar este capítulo. A revelação sobre esquizofrenia Ida May Ramon. Estávamos trabalhando na libertação de uma pessoa que mostrava pouca melhora, mesmo depois de ministrarmos várias vezes. Essa pessoa desejava muito ficar liberta. Ela amava a Deus e cria de todo o coração que a libertação era a solução de seus problemas, e clamava a Deus desesperada. Ela cooperava conosco, mas os resultados, em geral, eram desanimadores. Vez após outra sentimos a vitória. Por uns dias sua personalidade mostrava sinais de estabilidade. De repente, tudo ficava em tumulto. Estávamos de volta ao ponto de partida. Uma noite, acordei. E o Senhor estava falando comigo. Ele me disse, quero lhe dar uma revelação sobre o problema de Sara. O problema é a esquizofrenia. Eu sabia muito pouco sobre o assunto.
Havia tido um curso de psicologia geral na universidade e lembrei-me dos termos maníaco-depressivo, esquizofrênico, paranoia, psicoses e neuroses. Lembrei-me de que esquizofrenia é, às vezes, designada como dupla personalidade. O Senhor me deu esta definição. Esquizofrenia é um distúrbio ou uma desintegração do desenvolvimento da personalidade. Você nunca mais a chamará Sara, mas Sara 1 e Sara 2, pois ela tem mais de uma personalidade. Eu ainda estava na cama quando o Senhor continuou a me dar a revelação. Ele me disse para juntar as mãos, entrelaçando os dedos bem firmemente, pois isso representava a natureza esquizofrênica. Cada mão representava uma das duas personalidades dentro do esquizofrênico, nenhuma delas representando a pessoa verdadeira. Minhas mãos estavam firmemente entrelaçadas. Disse o Senhor: suas mãos representam o ninho dos espíritos demoníacos que formam a esquizofrenia. Quero que você saiba que é demoníaca. É um ninho de espíritos maus que entraram na vida dela quando era pequena. Vou lhe mostrar como se separam. Em seguida, o Senhor me disse para separar os dedos devagar, muito devagar. Enquanto meus dedos se desentrelaçavam, o Senhor me mostrou que esses espíritos demoníacos devem ser separados, expulsos e abjurados. O processo requer tempo. É um choque para a pessoa descobrir o quanto de sua personalidade não é verdadeiramente sua. Ela pode ter medo de descobrir qual é a sua verdadeira personalidade. A pessoa precisa de tempo para se ajustar e para deixar a ligação com as personalidades falsas dos demônios. Ela tem de se aborrecer da personalidade esquizofrênica e deixar de estar de acordo com ela. O Senhor fez-me lembrar de Amós 3:3. Andarão dois juntos. Se não houver entre eles acordo, um por um de meus dedos foram desligados, ilustrando o desligamento das personalidades demoníacas. Mais tarde foi dado a cada dedo uma designação de demônio. Os últimos 2 dedos a serem separados foram os terceiros das mãos. O Senhor mostrou-me que estes representam o âmago do esquizofrênico, rejeição e rebelião. Quando estes estão finalmente separados, a pessoa pode considerar-se curada, libertada, e poderá saber qual é a sua verdadeira pessoa. O demônio de controle é chamado de esquizofrenia ou ânimo dobre. A Bíblia diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, Tiago 1:8. Essa é a definição de esquizofrênico, segundo as Escrituras, ou em outra tradução. Pois sendo como ele é um homem de ânimo dobre, hesitante, dúbio, irresoluto, ele é instável e inseguro sobre tudo que ele pensa, sente, resolve. A frase traduzida ânimo dobre vem de uma palavra grega composta cujo sentido literal é alma dupla. Outra parte da revelação veio umas semanas mais tarde. O Senhor mandou-me desenhar minhas mãos numa folha de papel. Aos dedos, ele deu os nomes de vários demônios e mostrou como cada demônio se aninha no esquizofrênico. O demônio em controle da esquizofrenia convida os outros para entrar para causar a distorção da personalidade. A esquizofrenia sempre começa com rejeição. Em geral, ela começa logo no princípio da vida e às vezes enquanto a criança ainda está no ventre da mãe. Há muitas razões para a rejeição. Talvez a criança não fosse desejada ou não fosse do sexo desejado por um dos pais ou pelos dois. As condições no lar também influem. Há muitas portas que dão entrada à rejeição. A esquizofrenia pode ser herdada demoniacamente. Note-se que eu disse demoniacamente. Com isso quero dizer que ela não está no sangue nem nos genes, está nos demônios. Em outras palavras, os demônios procuram propagar-se mesmo. É muito fácil para eles fazerem isso dentro de uma família. Por exemplo, vamos supor que a natureza esquizofrênica está na mãe. Os demônios escolherão uma ou duas das crianças em que eles continuarão a habitar. A mãe esquizofrênica sente-se rejeitada. É ela responsável, em grande parte, pela dispensação de amor na família. A ela compete tomar conta do nenê. A rejeição dentro dela cria problemas em suas relações com a criança. Então, a criança fica aberta para a rejeição, pela condição instável da mãe. Repito, esquizofrenia sempre começa com rejeição.
Entretanto, alguém pode ter um espírito de rejeição sem ser um esquizofrênico. Em outras palavras, tudo está relacionado com a formação da personalidade. Você pode estar com um demônio de rejeição e, mesmo assim, conseguir formar sua própria personalidade e ser uma pessoa segura de si. Ao contrário, o esquizofrênico está sempre instável. Quem sou eu? A identidade da verdadeira personalidade está confusa ou perdida. A rejeição, indicada na mão esquerda no desenho, é o demônio de controle numa das personalidades estabelecidas no esquizofrênico. A rejeição revela uma personalidade do tipo afastado. É um sentimento interior, é uma agonia, é uma fome de amor, é a insegurança, é a inferioridade, é a fantasia, é a irrealidade, tudo no interior. Eu não faço parte disso. Isso é uma das personalidades formadas pelos demônios. A segunda personalidade formada pelos demônios é a rebelião. Veja o dedo do meio na mão direita no desenho. Quando uma criança não recebe amor adequado, ela cresce sem a capacidade de sentir e participar dos relacionamentos de amor. A rebelião toma conta. Ela começa a lutar por amor ou atacar aqueles que negaram amor. A rebelião se manifesta em teimosia, vontade própria e egoísmo. Aqui está outra personalidade. Essa não é de afastamento. É agressiva e expressa raiva, rancor, amargura, ódio e represália. O esquizofrênico está literalmente sob o domínio desses dois poderes opostos. Ele pode passar de um tipo de personalidade para outro num abrir e fechar de olhos. O Senhor mostrou-me que era para eu me referir à pessoa como Sara 1 e Sara 2. A Sara 1 é a pessoa verdadeira e a Sara 2 é a personalidade esquizofrênica. Assim, de fato, há três personalidades: a verdadeira, a rejeição e a rebelião. Num período de 30 minutos é possível que todas as três se manifestem. Naturalmente, isso traz muita confusão à própria pessoa e, mais ainda, aos outros ao redor dela. A verdadeira pessoa não é nenhuma das mãos. A pessoa verdadeira é mostrada entre os braços, no fundo. Os demônios não permitiram o desenvolvimento da própria pessoa. O esquizofrênico não conhece sua própria pessoa. Ao ser libertado, a pessoa real deve ter Jesus. A presença de Jesus naquela pessoa tem de ser desenvolvida, desenvolvendo a personalidade e fazendo aquilo que ele quer que ela seja. Por isso, o tempo tomado na libertação de um esquizofrênico é mais prolongado que em outros. Às vezes leva meses ou até um ano ou mais. A libertação tem de progredir junto com o desenvolvimento da pessoa verdadeira. Não pode ser às pressas, pois não há nada para sustentá-la. Se todos os demônios no esquizofrênico fossem expulsos de uma vez, a pessoa se sentiria perdida. Identificação com a pessoa verdadeira leva tempo. Enquanto a natureza esquizofrênica está sendo derrubada, a personalidade verdadeira tem de crescer para tomar seu lugar. Deixe-me ilustrar o que pode acontecer durante a libertação de um esquizofrênico. Talvez ele esteja aprendendo submissão à autoridade. Ele está encarando um teste. Há uma situação em que ele tem de se submeter e isso está fora de seu costume. O que ele fará? Voltará à rejeição? Voltará para seu quarto? Cobrirá o rosto? Deixará de falar com alguém? Ou voltará à rebelião, expressando raiva, tornando-se rebelde, mostrando teimosia? Ou ele deixará a natureza de Jesus aparecer, cooperando, entregando-se à autoridade, tornando-se submisso? A decisão é dele. Ele tem de discordar dos demônios, quebrar os padrões dos velhos hábitos. A pessoa verdadeira deve tornar-se bastante forte em Cristo para tomar a decisão certa. No desenho, você verá uma espiral, em cima, entre as mãos. Isso representa um furacão. O esquizofrênico, geralmente, cria uma turbulência ao redor de si. Ele é entornado pelo furor, e os outros têm de se relacionar com aquilo que está acontecendo. Note que há umas flechas também com espirais ou furacões. Se, por acaso, a pessoa com quem está tentando relacionar-se também é instável, ela traz seus tumultos aos do esquizofrênico, criando um furacão dentro do furacão. Outras flechas estão limpas. Estas representam as pessoas estáveis, que podem relacionar-se com o furacão de maneira estável.
Tais pessoas podem se aproximar e enfrentar o furacão, sem ficarem feridas nem marcadas. Elas não são pegas pelo tumulto. O ministro de libertação deve ser capaz de entrar como uma flecha limpa. É nestas horas tumultuosas que se formam as raízes de amargura. Veja a mão direita e se aprofundam mais e mais. Vamos ver o que os outros dedos da mão esquerda representam. O dedo anular representa luxúria. O Senhor me mostrou que esse demônio casa a pessoa com o mundo em busca de amor. A luxúria tem suas raízes na rejeição. Se alguém não recebeu amor satisfatório por meio dos canais normas da vida, a natureza carnal começará a procurar esse tipo de amor, amor sensual, erótico. Um demônio companheiro deste grupo é a fantasia sexual, que pode fazer a pessoa imaginar-se como o maior amante do mundo da TV, ou levá-la a fantasiar experiências sexuais como um prelúdio aos atos de perversão real. O espírito de prostituição nas mulheres pode, a princípio, manifestar-se no modo de se vestir. Perversões sexuais representam ações extremas para superar a rejeição. As experiências sexuais nunca podem satisfazer a necessidade de amor genuíno. Elas são os substitutos do diabo para o verdadeiro amor e deixam a pessoa carregada de frustrações e culpas. O dedo mínimo na mão esquerda é a autoacusação. Esse demônio faz a pessoa virar-se contra si mesma e destrói seu senso de valor pessoal. Na maioria dos casos, temos encontrado a autoacusação ligada a uma compulsão de confessar. Por exemplo, se a pessoa cair em atos imorais, ela não descansa até ter confessado tudo. Geralmente, a pessoa confessa que deveria demonstrar-lhe o máximo de amor. Ela é levada a agir dessa maneira numa tentativa de chocar os outros e forçá-los a dar-lhe atenção. Assim, encontra um substitutivo para o amor. Agora notemos a mão direita no diagrama. O dedo médio leva a designação de rebelião. Como temos visto, a rebelião identifica uma das personalidades falsas montada pelos demônios. Esse grupo de demônios pode ser considerado espíritos compensadores para a rejeição. Rebelião é o oposto da rejeição. Um é expressivo e turbulento, o outro é receoso e inseguro. O dedo anular da mão direita representa teimosia, vontade própria. Esse demônio casa a pessoa com desejos próprios. Isso abre o caminho à teima, ao egoísmo e à resistência ao ensino. De novo vemos a compensação para a rejeição. Desde que a pessoa foi rejeitada ou tem medo da rejeição, ela é levada a mimar-se e a esforçar-se. Assim, ela está tentando suprir as sensações de rejeição. O dedo indicador é chamado acusação. Ele também é um demônio compensador. Ele desvia a atenção da rejeição. Ele procura eliminar uma concentração em si, chamando a atenção para os outros. O indicador esquerdo aponta para si, eu sou culpado, enquanto o indicador direito aponta para os outros, é você o culpado. É o demônio de acusação que abre a porta para seus companheiros de julgamento. O dedo mínimo da mão direita é auto-engano. Seus colegas são ilusão, autossedução e orgulho. Esses três espíritos de ego inflamam o orgulho. O orgulho é outra compensação para a rejeição. Quem se sente rejeitado quer se sentir importante. O espírito de ilusão vem dizendo, você é verdadeiramente importante. Você é um gigante espiritual, ou outro tipo de gigante. O ego abatido agora recebeu um empurrão, mas é tudo demoníaco. Só gera mais frustrações e desapontamentos. Num caso, o espírito de auto-engano convenceu uma mocinha de 13 anos que ela tinha 19. Ela tomou outro nome para designar sua outra pessoa. Ela fez tudo para pensar, falar e agir como uma moça mais velha. Ela foi empurrada além de suas capacidades normais e de sua maturidade normal, e sua pressão aumentou. Por revelação, o Senhor mostrou como os polegares representam a fase paranoia da esquizofrenia. Uma parte dela está representada no polegar esquerdo porque tem suas raízes na rejeição. Ao lado da rejeição estão os espíritos de ciúme e inveja. Os deficientes em relacionamentos de amor recíproco tomam-se ciumento, invejam quem tem esse amor que satisfaz. Ao lado da rebelião há espíritos de desconfiança, suspeita, medos e perseguição. Há outro demônio neste último grupo chamado confrontação com honestidade a qualquer preço.
A suspeita e a desconfiança aumentam na pessoa até que ela é obrigada a enfrentar a outra pessoa. Depois da confrontação, a pressão no interior diminui, por um pouco de tempo, mas a pessoa atacada tem de cuidar das feridas feitas por ela mesma. A pessoa agindo sob a influência dos demônios da paranoia é bastante insensível a quantas feridas ela cria, ainda que ela seja supersensível às ofensas de outros para com ela. A revelação descrita nos dedos e nos polegares tem sido infalível, assim como tem sido julgada por numerosos ministérios com os esquizofrênicos. Não há falha nenhuma. Os demônios notados na mão esquerda são exemplos de outros espíritos geralmente encontrados ao lado da rejeição. Haverá variação de pessoa para pessoa. A lista é sugestiva e não exaustiva. Em muitos dos casos, é claro que os demônios anotados na mão esquerda estão de uma maneira ou outra associados com o trio de espíritos do tipo de rejeição, medo de rejeição e autorrejeição. A anotação de demônios na mão direita inclui controle e possessão. Eles estão diretamente relacionados à rebelião. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23a. Este versículo pode ser interpretado de duas maneiras. Primeiro, interpreto que para Deus a rebelião é tão abominável como a feitiçaria. Também acho que quer dizer que alguém que é rebelde por natureza tem a natureza de uma bruxa. O objetivo da feitiçaria é controlar. É o controle sobre outra pessoa pelo uso, ciente ou não, do poder dos espíritos maus. A rebelião muitas vezes leva ao controle. Agora, vamos continuar na mão direita. Há uma raiz de amargura. Sempre há conflitos em nossa vida. Coisas acontecem e palavras são ditas que requerem uma atitude de perdão. Aqui está o problema com o esquizofrênico. Ele não tem a capacidade de perdoar. Ele está com o espírito irreconciliável. Aquilo que aconteceu há 30 anos está vivo hoje como se tivesse acontecido neste momento. A raiz de amargura fica em pé e dela saem ressentimento, ódio, raiva, represália, violência e homicídio. Pode haver muitos outros demônios ligados à raiz de amargura. Como é que o esquizofrênico se desliga desta confusão? As três áreas principais a serem vencidas são rejeição, rebelião e raiz de amargura. Enquanto essas áreas são vencidas, a casa, a vida, tem de ser preenchida pelo amor dado e recebido, pela submissão a toda a autoridade, pelo perdão a todos, apesar das circunstâncias. Quando essas três áreas estão vencidas, os outros espíritos da mesma ascendência perdem a força. É necessário determinação. A pessoa que é capaz de dizer com persistência: estou diferente, não deixarei os demônios controlarem minha vida, eventualmente terá a vitória. Entre as mãos, na parte de baixo, há uma figura chamada pessoa verdadeira. Do mesmo modo que a libertação demora para chegar ao fim, a pessoa verdadeira tem de crescer, designada pelas flechas, e se separar das falsas personalidades esquizofrênicas, discordando de toda a sua influência e de tudo que elas representam. A pessoa verdadeira deve tomar a própria natureza de Jesus. Exercícios espirituais como estudo bíblico, oração, jejum, louvor e comunhão com outros crentes essencial a uma libertação. Esses exercícios espirituais também acelerarão o processo de libertação, enquanto a vida da pessoa é cheia com as coisas positivas de Jesus Cristo. É trabalho árduo tanto para o esquizofrênico quanto para o ministro de libertação. Tenho grande admiração pelos esquizofrênicos que lutam até ganhar a vitória. Admiro essas vitórias acima de todas as outras libertações. A libertação de esquizofrenia é a mais profunda, a mais detalhada e a mais resoluta que já encontramos. Problemas e perguntas. Existem certas coisas a respeito de demônios e do Ministério de Libertação a respeito das quais seria insensato falarmos dogmaticamente. Não há respostas para uma grande parte das perguntas. Existem divergências honestas nas opiniões entre as várias autoridades nesse campo. Em vez de ignorar essas questões por completo, vou mencionar e fazer meus comentários sobre várias delas, as quais, no meu modo de pensar, são as mais importantes.